Em uma noite, em apenas uma noite, voltamos à Idade da Pedra. Droga! Os soldados russos estavam enfurecidos porque "perdemos a comunicação" era agora o novo lema do exército russo. Eles não estavam apenas enfurecidos, estavam também desesperados. Todos eles, desde o general de mais alta patente até as menores unidades de apoio na linha de frente. Na noite de 5 de fevereiro, as luzes se apagaram repentinamente nas trincheiras russas na frente ucraniana. A máquina de guerra russa de bilhões de dólares ficou cega, surda e muda com uma única atualização de software. A ponte de comunicação de Putin estava agora completamente cortada. Nessas imagens que viralizaram nas redes sociais, os comandantes russos aceitaram a derrota impotentes. No momento, infelizmente, a conexão Starlink caiu e ficamos praticamente sem comunicação. Para entender a anatomia dessa cegueira estratégica, devemos primeiro olhar para como a Rússia caiu nessa armadilha de dependência. O exército russo dependia da rede Starlink de Elon Musk devido à lentidão e à falta de confiabilidade de seus próprios sistemas de comunicação militar. O Kremlin contrabandeou milhares de terminais Starlink para as linhas de frente através de várias empresas de fachada. Cada terminal era um órgão vital que permitia às baterias de artilharia russas adquirir coordenadas, aos operadores de drones FPV transmitir imagens e aos centros de comando gerenciar tropas. No entanto, o Ministério da Defesa da Ucrânia e seus parceiros americanos mapearam silenciosamente e pacientemente essa rede contrabandeada. Conforme confirmado pelo ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, um esforço de detecção em várias camadas foi realizado no terreno. E quando chegou o momento, em vez de métodos de força bruta como interferência, um método muito mais cirúrgico e preciso foi implantado, a lista branca. Engenheiros da SpaceX e oficiais do Pentágono utilizaram tecnologia de restrição geográfica. Terminais registrados e aprovados pelo exército ucraniano foram autorizados a operar, enquanto todos os outros dispositivos foram removidos do sistema. Tecnicamente, o que aconteceu foi uma operação completa de inutilização. As caras antenas parabólicas de alta tecnologia nas mãos dos soldados russos foram tornadas inúteis, incapazes de receber sinais e transformadas em pilhas de plástico e metal em questão de segundos. Os técnicos russos no local esperaram por um milagre desligando e ligando os dispositivos. Eles tentaram resolver o problema mudando as direções das antenas ou reiniciando o software. No entanto, eles não estavam enfrentando um mau funcionamento, mas sim uma barreira definitiva de acesso negado. O Pentágono eliminou a presença digital da Rússia nas linhas de frente sem disparar um único míssil físico, apenas alterando um protocolo de dados. Nos segundos imediatamente após o apagão digital, o que aconteceu na linha de frente russa foi nada menos que uma paralisia operacional. Na guerra moderna, o fluxo de dados é um combustível tão vital quanto a munição. Naquela noite, o combustível do exército russo foi cortado e o motor parou. As baterias de artilharia russas ao longo das linhas de Zaporizhia, Donetsk e Kupiansk de repente ficaram em silêncio porque não podiam mais receber coordenadas de alvo. Unidades mecanizadas se preparando para um ataque ficaram paradas onde estavam porque foram privadas do suporte de drones, já que seus olhos no céu haviam sido fechados. Essa interrupção tecnológica desencadeou uma reação em cadeia, uma onda incontrolável de caos. Blogueiros militares russos não puderam esconder a gravidade da situação e começaram a postar manchetes como desastre nas redes sociais. Gravações de áudio e mensagens postadas em canais do Telegram expuseram a extensão do pânico na linha de frente sem censura. Um soldado russo enviou a seguinte mensagem aos seus seguidores, quase implorando: "Nossa conexão caiu, não há ponte de rádio, não podemos repelir os ataques. Enviem-nos rádios analógicos simples imediatamente." Uma força que afirmava ser o segundo maior exército do mundo foi reduzida a implorar por rádios aos seus seguidores nas redes sociais. Esta falha tecnológica criou uma atmosfera tragicômica medieval na estrutura de comando do exército russo. Generais de repente se viram de volta às condições do século XIX no campo de batalha do século XXI. Relatores do campo e análises de inteligência mostram que os comandantes russos usaram mensageiros de motocicleta para entregar ordens, espalharam mapas de papel em mesas em vez de digitais e transportaram pacotes de dados de trincheira em pendrives. Para o exército ucraniano, essa situação criou uma janela histórica de oportunidade. Durante esses momentos em que os russos estavam eletronicamente cegos e surdos, as forças especiais ucranianas e as equipes de FPV avançaram para caçar alvos cujas defesas haviam caído. As imagens mais recentes do campo confirmam indiscutivelmente esse massacre tecnológico.
Em particular, as equipes de ataque do 1029º Regimento de Mísseis Antiaéreos caçaram os últimos vantes russos equipados com Starlink, que haviam perdido a conexão e estavam desorientados no céu como perdizes. As imagens abaixo são prova de como esses sistemas caros, que já foram os olhos da Rússia no céu, se tornaram sucata indefesa no momento em que seu sinal foi cortado, esmagados no céu. Os comandantes russos foram forçados a voltar a usar frequências de rádio arriscadas e pouco confiáveis para transmitir ordens às suas tropas. Isso permitiu que as unidades de inteligência eletrônica ucranianas interceptassem as comunicações russas, localizassem os centros de comando e os atacassem com precisão. A dependência da Rússia no Starlink se transformou em uma fraqueza fatal naquela noite, colapsando toda a linha de defesa. Comboios logísticos perderam o caminho. Pedidos para evacuar os feridos não puderam ser transmitidos. E unidades descoordenadas entraram em confronto umas com as outras, arriscando fogo amigo. Os planos ofensivos do Kremlin na frente colapsaram com a queda da internet. No entanto, a onda de choque que este apagão digital criou em Moscou não é apenas militar, mas também uma catástrofe financeira massiva. Este é um buraco negro aberto no tesouro da Rússia. A Rússia não comprou esses terminais em uma loja como um cliente normal. O Kremlin montou uma complexa rede criminosa de empresas de fachada nos Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão e terceiros países para contornar as sanções internacionais. E essa rede teve um custo. A Rússia adquiriu esses dispositivos no mercado negro, pagando preços exorbitantes que variavam de 5 a 10 vezes o valor de mercado por cada terminal. Milhões de dólares fluíram para os bolsos dos contrabandistas através de malas de dinheiro e transferências de criptomoedas não rastreáveis. Então, qual foi o resultado? Na manhã de 5 de fevereiro, os centenas de milhões de dólares que o Ministério da Defesa russo investiu em sua rede de suprimentos ilegal desapareceram da noite para o dia. A tecnologia cara que Moscou secretamente acumulou nas linhas de frente agora não passa de um monte de sucata de bilhões de dólares. Nossos relatórios mostram que a perda financeira da Rússia criou um custo irrecuperável equivalente à queda de vários caças. O que está acontecendo nos corredores do Kremlin agora é um jogo de culpa completo. Enquanto oligarcas e generais perguntam uns aos outros sobre a riqueza gasta nessas pilhas inúteis de plástico, a conta está sendo paga mais uma vez pelos soldados na base. Enquanto o Ministério da Defesa joga bilhões de dólares no lixo, soldados russos na linha de frente estão implorando por doações do público em grupos no Telegram para que possam comprar rádios analógicos simples, fabricados na China com seu próprio dinheiro. Falando russo. Este incidente não foi apenas uma falha técnica temporária na linha de frente, mas uma adaga estratégica cravada no coração da doutrina militar da Rússia. Essa verdade dolorosa, que frequentemente enfatizamos nas análises de assimetria tecnológica da PPR Global, foi inegavelmente comprovada na noite de 5 de fevereiro. A infraestrutura tecnológica da Rússia para sustentar uma guerra moderna desapareceu. Em vez de desenvolver seus próprios sistemas de comunicação domésticos, o Kremlin escolheu o caminho mais fácil ao se apegar à tecnologia do inimigo. No entanto, essa forma de vida parasitária perdeu sua chance de sobrevivência quando os Estados Unidos e a SpaceX a rejeitaram. Infelizmente, a Rússia não tem um plano B realista para apresentar. Seus próprios projetos de constelação de satélites domésticos, Esfera ou Rasvet, ainda são em grande parte sonhos que existem no papel e em folhetos de propaganda. Os satélites existentes da Gazprom são muito pesados, muito lentos e inadequados para a guerra moderna de drones, que requer alta largura de banda. A maior e talvez única opção realista na mesa do Kremlin, a China e o sistema de navegação por satélite Beidou. No papel, tudo parece perfeito. O sistema Beidou da China é uma rede massiva com cobertura global, tecnologicamente avançada e fora do controle do Zebu Seja. Moscou tem batido a porta de Pequim há meses, exigindo acesso total aos protocolos de comunicação militar do Beidou. Teoricamente, o Beidou poderia substituir o Starlink. No entanto, as realidades no terreno e as dinâmicas geopolíticas apontam para uma grande decepção para a Rússia, um beco sem saída estratégico. Transformar o Beidou em uma rede de comunicações de combate ativa na linha de frente não é tão simples quanto baixar um aplicativo. As dezenas de milhares de terminais, veículos e sistemas de rádio em posse do exército russo não são compatíveis com o Beidou. A integração completa exigiria substituir todo o hardware, instalar novos módulos de criptografia e reescrever o software do zero. Segundo especialistas militares, esse processo levaria meses, até anos, mesmo em tempos de paz. O problema maior é político.
Xi Jinping pode não querer que Putin perca a guerra, mas também não tem intenção de se lançar ao fogo. Abrir totalmente as frequências militares do Beidou para a Rússia tornaria a China uma parte direta na guerra. Isso arrisca esmagar os gigantes tecnológicos da China com sanções ocidentais. A China prefere ser um parceiro silencioso. As outras opções da Rússia, caso não consiga o que deseja da China, são ainda mais sombrias: Irã e Coreia do Norte. Teherã tem capacidade limitada de satélite, enquanto a Coreia do Norte é tecnologicamente primitiva. Os sistemas desses países estão longe de fornecer a alta largura de banda e baixa latência necessárias para a guerra moderna de drones. O último recurso do Kremlin neste impasse tecnológico pode ser o cenário do momento cômico mais trágico da guerra, a Bielorrússia. O desespero da Rússia se transformou em um raro momento de superioridade psicológica sobre Putin para seu aliado mais leal, mas igualmente oportunista, Alexander Lukashenko. Quando Lukashenko apareceu diante das câmeras para apresentar um sistema que chamou de Kulesa, ele estava, na verdade, zombando abertamente da falência tecnológica de Moscou. Suas palavras foram menos uma mensagem de aliança e mais um desafio narcisista. Elon Musk gastou bilhões de dólares. Mas fizemos quase de graça, não precisamos dele. No entanto, quando investigamos essas afirmações ousadas, o que encontramos não é uma revolução tecnológica, mas 35 anos de propaganda ilusória. O sistema que ele chama de Kulesa não é uma constelação sofisticada de satélites de órbita baixa, mas na verdade uma antena estática desajeitada, baseada na tecnologia de banda Ku, que remonta aos anos 1990. O dispositivo que Lukashenko diz funcionar no princípio do Starlink é, tecnicamente falando, pouco mais do que antigas antenas parabólicas de TV paga encontradas em casas. O programa espacial da Bielorrússia não tem presença significativa além do satélite Belka fracassado em 2006 e do projeto Bell Intersat, que sobrevive apenas com o apoio chinês. A indústria de defesa do país, como indicam os relatórios da RAND, não é um produtor independente, mas funciona apenas como uma oficina de montagem soviética da Rússia. A verdadeira razão para este espetáculo não é a tecnologia, mas a satisfação de um ego ferido. Em 2025, quando drones ucranianos atingiram refinarias russas e 38% da capacidade de produção de gasolina da Rússia ficou offline, o Kremlin foi forçado a implorar por combustível de Minsk pela primeira vez em sua história. Lukashenko está agora tentando transferir o papel de salvador que sentiu ao bombear gasolina para os tanques russos para o campo da tecnologia. O líder de um estado vassalo com 2/3 de suas exportações indo para a Rússia e 8 bilhões de dólares em dívida, está aproveitando o momento de fraqueza de Putin para lhe enviar a mensagem: veja, estou fazendo o que você não conseguiu, mas a realidade no terreno é dura. O PIB de Minsk e a infraestrutura tecnológica são insuficientes para construir uma rede de satélites no valor de bilhões de dólares. A alternativa oferecida por Lukashenko é um brinquedo obsoleto, que a inteligência ucraniana pode detectar e atingir com precisão de 3 metros, é vulnerável a hackers e não tem profundidade estratégica no campo de batalha. Enquanto o exército russo transmite ao vivo em qualidade HD com Starlink, essas alternativas só conseguem transferir dados na velocidade do código Morse. Isso representa uma derrota definitiva para a Rússia na coluna de assimetria tecnológica. Até os blogueiros mais fanáticos alinhados ao Kremlin admitem esse colapso tecnológico dizendo: sim, nossa internet se foi e não temos nada para substituí-la agora. Cabos de fibra ótica estão sendo cortados pelo fogo de artilharia, links de micro-ondas estão enfrentando problemas de alcance e rádios antiquados são facilmente interceptados pela Ucrânia. A Rússia entrou em um beco sem saída tecnológico, sem porto seguro para retornar. No panorama geral, este movimento sinaliza uma mudança radical no nível de intervenção de Washington na guerra. Estamos agora enfrentando não apenas um aliado que fornece armas, mas um senhor tecnológico que está mudando as regras físicas do campo de batalha. Os Estados Unidos e uma empresa comercial americana cortaram a cadeia de suprimentos ilegal da Rússia, não nos portões de alfândega ou nos oceanos, mas no ciberespaço. Isso constitui uma intervenção direta que poderia ser considerada um casus belli para a Rússia, porque um CEO de empresa e um burocrata do Pentágono, a milhares de milhas de distância, podem paralisar as capacidades operacionais do exército russo com o apertar de um botão. Este é um movimento de cegar o urso que mostra quão vazia se tornou a reivindicação de soberania da Rússia. Moscou caiu em uma armadilha de dependência tecnológica, deixando o destino de seus próprios soldados à mercê de seu inimigo. E agora essa armadilha se fechou impiedosamente. 5 de fevereiro de 2026, a história militar registrará esta data como o dia em que o urso ficou cego. Os generais de Putin, acreditando que estavam modernizando seus exércitos, na verdade os conectaram a uma tomada controlada por outros.
E quando Washington puxou essa tomada, não restou estratégia nem uma superpotência. Tudo o que restou foram comandantes em pânico correndo com pendrives e os gritos silenciosos de um exército cego. Quem perde a guerra tecnológica perde a linha de frente. A tela ficou escura para a Rússia. Fim de jogo. Então, o que você acha disso? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.